Oi, queridos. Nós estávamos falando na nossa última aula o que nós temos em Cristo e nós temos as nossas orações respondidas. E quando eu fiz essa pausa de uma aula para outra, me veio um texto muito forte no meu coração. Muitas vezes perguntamos, por quê? Por que as minhas orações não são respondidas? Ou parece que as minhas orações não são respondidas. Eu me lembro de Deus falando com o profeta Samuel quando ele foi escolher o novo rei de Israel e Deus ensinou um princípio ali. Ele disse, Samuel, eu não olho para os homens. O homem olha a aparência das coisas. Eu olho o coração. Muitas vezes Jesus repreendeu no Sermão do Monte a forma como as pessoas oravam. O religioso, ele deu a entender que o religioso faz várias orações nas esquinas para ser visto e reconhecido como um homem e uma mulher de oração. E ele já recebeu a sua recompensa. E aí ele diz assim, mas vocês, quando forem orar, fechem a porta do vosso quarto em secreto, e em secreto o vosso Pai te recompensará, te responderá. Olha que princípio maravilhoso descrito no começo dos evangelhos. Mas a passagem que Deus trouxe no meu coração, que o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, enquanto eu fazia essa pausa, então vou continuar a última aula agora. Eu tenho as minhas orações respondidas, tem muitos princípios de oração que precisamos nos submeter. Está escrito assim, Paulo ensinando aos Filipenses 4. Eu vou ler do 4 até o 7. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente pede algo para ser respondido e para aquela coisa acontecer. Só que Paulo está ensinando outros princípios. Ele está falando, ei, a oração ela tem um porquê. A tua ansiedade precisa ser liberada para fora. Existe uma forma de você tirar toda a ansiedade do seu coração. Porque muitas das perguntas que fazemos ou dos pedidos que fazemos a Deus é o nosso anseio para que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. E Paulo está falando assim, ei, sabe esses assuntos que estão aí dentro do teu coração? Escreva todos num caderninho ou coloque todos, eu uso esse termo, mas ele fica muito pejorativo, vomita tudo para Deus. Coloca tudo para fora para Deus, com todo tipo de oração. Se for um pedido que te faz chorar, chora. Se é algo que vai fazer você agradecer, oh Deus, obrigada por isso, por isso, por isso, por isso, agradeça intensamente. O que Jesus nos ensinou, faça isso de porta fechada, em secreto. Os outros não precisam ouvir o que você está orando. Ou se separe, se é no meio de uma oração coletiva, faça isso. Mas o ideal é que numa oração coletiva nós oremos uns pelos outros, ok? Os nossos pedidos, eles devem ser em secreto, nós com Deus. E aí ele fala o resultado disso. A paz que excede todo entendimento guardará a tua mente. Sabe aquela ansiedade, aquela agonia, aquele coração disparado, aquela pressão alta que muitas vezes vem de uma preocupação? Todas as preocupações vão receber um consolo do Espírito Santo, chamado por meio do fruto chamado paz. A paz que excede, que o mundo não conhece, vai tocar a tua vida por meio da oração. E às vezes tudo que a gente queria
de verdade era a paz. Não era tanto a oração respondida, mas é o que a oração pode promover em nós. Então estude todas essas passagens bíblicas, medite nelas e ande nessas verdades e você vai ver o sobrenatural fazendo parte da sua vida e a oração, a prática das orações e todos os tipos de oração sendo praticados por você, sendo ferramentas poderosas de Deus na sua boca. O que mais eu tenho? Nós acabamos de ler aqui sobre a paz que excede e ela toca a nossa vida quando a gente apresenta nossas ansiedades para Deus. Eu tenho paz, mesmo em meio a aflições. Tenho paz com Deus porque eu fui perdoada também. Então eu tenho paz em meio às aflições, eu tenho paz quando eu apresento a minha vida por meio de todo tipo de oração e eu tenho paz por meio de Cristo, porque Ele me reconciliou com Deus. Nós já lemos esse texto que fala sobre paz aqui em Filipenses. Vamos ler João 14, 27. Jesus dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Olha como concorda com o que Paulo nos ensinou. Paulo falou assim, se você estiver preocupado, aflito, ansioso, apresenta tudo a Deus em oração e a paz vai vir sobre você. Jesus falou ao contrário, eu vou te dar paz, eu te dou a minha paz. Não se preocupe e não tenha medo. Paulo ensinou o caminho, só que de maneira contrária. E talvez a gente precise ir da maneira contrária, para a gente ter na memória que a gente apresentou todas as nossas aflições para Deus. Mas eu declaro na tua vida que você vai chegar num nível que quando a circunstância bater a tua porta, você já vai declarar internamente, eu tenho paz. Isso não vai me tirar do sério. Isso não vai abalar a minha vida. Isso não vai influenciar as minhas decisões, nem as minhas reações. Eu ando em paz. A tua consciência espiritual vai ser tão forte que nada vai roubar a tua posição espiritual por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. Outra passagem bíblica que saiu da boca do próprio Jesus. No Evangelho de João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu estava escrevendo sobre ânimo essa semana. E ânimo é algo que depende completamente de nós. Eu posso até estar desanimado por um cansaço físico, por causa de uma fadiga, por causa de uma noite mal dormida, por algum motivo, ou porque eu fiz muitas coisas, ou até por causa de uma carência vitamínica, eu posso, a insuficiência de ferro, sabemos que muitas coisas podem promover desânimo. Mas a mente, ela tem um poder de animar o teu corpo, de te levantar e fazer o que precisa ser feito. Jesus estava falando isso. Se posicione em ânimo, porque o mundo natural, ele vai trazer aflições para você. E eu deixo a minha paz com você. Pode ficar em paz. Em meio à aflição e ao desânimo, se posicione na paz e se anime. Lembre, eu deixei a minha paz com você. Se anime. Se anime. Ai, mas eu não vejo futuro na minha vida. Fique em paz. Vai dar um rolê. Vai fazer uma caminhada. Vá glorificar a Deus. Deus está no controle. Então, eu tenho paz. E vamos ler a passagem bíblica, uma das, que diz que eu tenho paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando os nossos pecados foram removidos,
A inimizade que nós tínhamos com Deus foi removida junto. É como se eu tomasse um banho e ficasse tão cheirosa que Deus falasse assim para mim, por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício que Ele fez na cruz. O sacrifício na cruz, a palavra, a renovação da mente é como este banho aromático que faz Deus falar assim: filha, vem cá para eu cafungar a tua cabeça. Vem cá para eu te dar um cheiro, minha filha, porque você está cheirosa, porque você está cheiroso. Que tal nós tomarmos um banho no sangue, no sacrifício, na justiça de Deus a nosso favor por meio de Cristo Jesus e permanecermos limpos? Nós precisamos fazer a manutenção. Ei, você não toma banho todos os dias? Você precisa desta palavra. Quando Jesus foi ensinar os discípulos, não está aqui na passagem, mas me veio à memória, com certeza é o nosso amigo Espírito Santo, querendo que eu compartilhe isso com você. Quando Jesus foi fazer uma das últimas lições que Jesus deixou aos discípulos, ele tirou o manto que estava sobre ele, colocou uma toalha nos lombos e foi lavar os pés dos discípulos. Aí tem aquela conversa tão famosa dele com Pedro, que Pedro não queria deixar ele lavar os pés. E aí Jesus falou assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que já era radicalzão, sanguíneo na última, fala: então lava o meu corpo inteiro, lava eu todo. E aí Jesus fala assim: Pedro, vós já estáis limpos pela minha palavra. Aquele que suja os pés só precisa ser lavado os pés. O que Jesus estava falando? Ei, a transformação que já aconteceu na tua vida, já purificou a maior parte da tua vida, mas você precisa fazer a manutenção. Jesus estava falando: Pedro, teu corpo inteiro está limpo pela minha palavra, mas deixa eu lavar os pés antes de você comer, antes de você comungar comigo e com meus irmãos. Ou seja, esta palavra aqui faz a manutenção da limpeza para eu ter minhas orações respondidas e para eu viver na paz que Ele me deu. Eu tenho paz e orações respondidas. E agora, você recebeu autoridade em Cristo Jesus. Eu recebi o nome de Jesus, por isso eu carrego toda a autoridade em seu nome. Eu tenho o nome de Jesus. Olha o que Jesus disse. Só recebe, meu irmão, minha irmã. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Mateus ele disse: foi-me dada toda a autoridade. Veja o que ele vai falar, veja o que Marcos vai falar no seu evangelho a respeito da mesma situação. Marcos 16, do 17 ao 20. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Aleluia! Como é que o Senhor cooperava se ele não estava mais presente? Ele foi elevado por meio do Espírito Santo. Toda a autoridade foi dada a ele, ele nos deu no nome dele. E quando nós usamos o nome dele, o poder dele que habita em nós, o Espírito Santo se manifesta. Você tem autoridade, você tem o nome de Jesus. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação.
Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.